Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Deus por isso, Deus é bom demais. Eu quero, meu irmão, você tentar ser muito breve hoje. E esse ano é o ano. Qual é o ano da Lagoinha esse ano? Qual ano? O ano das portas abertas. Eu quero trazer uma palavra muito breve sobre as portas abertas. As portas que se abrem. Sabe que eu preguei. Quem aqui estava na conferência Portas Abertas da Lagoinha de Cachoeirinha? Irmão, quero te pedir perdão em nome de Jesus. O Espírito Santo vai falar diferente, mas a palavra é a mesma. Mas a Bíblia diz que ela nunca volta vazia. Então o Espírito Santo fala conosco, amém? E esse tema, o Espírito Santo me incomodou para trazer esse texto, tanto que ele falou comigo hoje. E eu precisei ser chacoalhado hoje, exatamente sobre essa ministração. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 1. 2 Crônicas 29, verso 1. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. Meu Deus, 3 pessoas. Quem não achou, dá uma misericórdia aí, gente. 325 pessoas. Não, vou esperar, senão não tem como. Tem o relógio que lute. Amém. 2 Crônicas 29, digita aí no seu iPhone, no seu smartphone, no seu iPad, smartpad, tudo que é pad, fone, pad. Amém? 2 Crônicas 29, a palavra do Senhor diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. O rei Ezequias, na verdade, ele não era filho de Davi. Ele era da descendência de Davi, né? A Bíblia se refere em relação a isso. O rei Ezequias, isso você pode ver em 2 Reis capítulo 18, fala que o rei Ezequias, ele era filho de Acás. Acás foi um homem muito mau. Abrindo um parênteses muito rápido, Acás foi o 12º rei de Judá. Presta atenção, ele reinou durante 16 anos e ele fez algo horrível para o povo de Judá. Ele fez algo horrível. O que ele fez, pastor? Nesse tempo que ele reinou, ele se negou a ouvir a voz de Deus. Como assim? Ele tão somente trouxe a idolatria para dentro do templo. Ele começou a fazer sacrifício dos seus próprios filhos, fechou as portas do templo, e o povo não podia mais adorar o único Deus. Você consegue imaginar? Não, nem imagina. Fechar as portas do templo, ninguém mais adora agora o Senhor. Agora vamos adorar outros deuses. Não vai ser mais o rei dos reis que vai ser adorado neste lugar. Isso foi o que Acás fez. Fechou as portas do templo. O povo não conseguia mais louvar, não conseguia mais entrar no templo para adorar o Senhor. Ele destruiu os valores espirituais do povo de Israel. Ele destruiu. O rei Acás foi o 12º rei, reinou durante 16 anos e era o pai de quem se tornaria depois o próximo rei, que era o rei Ezequias. Mas a verdade, irmão, todas essas coisas, idolatria, todas essas coisas, chegou a virar um centro de macumba o templo, porque havia ali sacrifício dos próprios filhos, foram idolatria, foram coisas horríveis. Mas na verdade, ele acabou tendo, consequentemente do seu desastre, do seu reinado, acabou também o desastre político dentro do templo. Mas o que aconteceu depois
essa ruína política no seu reinado, a verdade é que onde eu quero chegar é que ele fechou as portas do templo. Mas, seguindo a leitura, a partir do verso 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, do reinado do rei Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-se na praça oriental e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai o santuário, a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Sabe o que é mais interessante aqui? Perceba que o rei Acás, pai de rei Ezequias, fechou as portas do templo. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, assim que ele reinou no primeiro ano, e aí a Bíblia é muito específica, no seu primeiro mês, ele abriu as portas do templo e a reparou. Sabe o que o rei Davi, o rei Ezequias fez aqui? Ele se posicionou. Ele teve uma posição. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: para que algumas portas se abram. Não, fala de novo. Para que algumas portas se abram, é necessário um posicionamento. O rei Ezequias mandou embora aquela idolatria. Ele disse assim para os sacerdotes e para os levitas: olha, vamos reparar esse templo, isso não está certo. Os nossos pais fizeram o que era mal, os nossos pais fecharam as portas do templo, eles estão tira toda essa imundícia de dentro do templo, e vamos agora abrir as portas, para que o único rei dos reis possa ser exaltado e adorado neste lugar. Você tem noção do que o rei Ezequias fez? Irmão, era descender, era o legado, era o seu pai, e ele disse: não importa, os nossos pais fizeram algo que não era reto, que não era correto diante do Senhor, mas nós vamos nos posicionar, e vamos limpar esse templo, restaurar esse templo. E assim como seu pai fechou as portas do templo, o rei Ezequias veio e abriu as portas do templo. Você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero trazer para vocês, primeira coisa, que nós abrimos portas na nossa vida através das nossas atitudes. O primeiro ponto, eu quero falar sobre 4 pontos bem rápido, seria sobre as portas que já vieram fechadas para nós. O rei Ezequias, ele quando assumiu o reinado, já haviam umas portas fechadas no seu reinado. Nós talvez, muitas coisas que não foi erro nosso, mas nós também recebemos através dos nossos pais, dos nossos avós, algumas portas fechadas. Mas o que nós precisamos, assim como o rei Ezequias, é de um posicionamento para que as portas sejam abertas, para que nós possamos adorar o Senhor. Eu quero dizer para você que talvez talvez o seu passado, os seus pais, talvez adoravam outro, talvez não lhe permitiam buscar o Senhor. As portas eram fechadas, mas cabe a você abrir as portas do templo do Senhor. Como assim, pastor? Nós precisamos abrir as portas do templo, mas como assim? As portas do templo que o rei Ezequias abriu, ele ajeitou o caminho para que as pessoas tivessem um encontro com o Senhor. Líderes de GC, vocês que estavam aqui à frente, vocês estão abrindo as portas do templo assim como o rei Ezequias. Vocês estão abrindo as portas do templo para que o evangelho seja pregado, para que a única verdade que cura, liberta, o único Deus que cura, liberta e transforma, seja apresentado para toda, como o Dudu falou, a toda criatura. Vai e prega o evangelho a toda criatura, a todos. Nós estamos saindo das 4 paredes, abrindo templos para que o evangelho seja ministrado. Você que é o anfitrião, você está abrindo as portas do templo, você está abrindo a sua casa para que o evangelho seja ministrado, para que o evangelho venha curar, libertar, o Senhor venha curar, libertar
e transformar. Você que talvez ainda não faz parte de um GC, mas pastor, mas eu sirvo. Você está servindo no estacionamento, você está servindo aqui no louvor, você está servindo na produção, você está ajustando o caminho, abrindo as portas do templo para que as pessoas tenham um encontro com o Senhor. Irmão, entenda que o que nós estamos fazendo é abrir as portas do templo do Senhor. Pegando esses dois primeiros pontos, nós falamos que quantos de nós aqui, como eu falei, talvez não cresceram em lar cristão? Quem aqui nasceu em lar cristão, com berço cristão? Levanta a mão, para entender o palavreado que nasceu no berço cristão. Quem não nasceu, levanta a mão. A grande maioria. Eu não nasci em berço cristão. Os meus pais, vocês conhecem aquela palavra que ou vem pelo amor, ou vem pela dor? Gente, isso aí deveria estar na Bíblia, porque isso é real. Ou nós vemos pelo amor ou pela dor. Eu infelizmente não vim pelo amor, se tornou um amor depois, mas eu vim pela dor. Onde eu nasci, onde eu fui criado, os meus pais, eles negligenciavam, eles não queriam, saber do Senhor. Meu pai dizia que não precisava gritar, para que Deus não é surdo, para que gritar? E aí sabe o que Deus fez? Colocou uma igrejinha pentecostal na esquina da nossa casa, assim. Tia do Coque. Quem conhece a tia do Coque? Que sapateia. E lá era, irmão, libertação, cura, loucurada. E o meu pai ficava enlouquecido com aquilo. Eu digo, meu Deus, mas que gritaria, para que isso? Ainda me bota uma igreja na esquina da minha casa, gente, meu Deus. Até Deus ele reclamava, né? Meu Deus, para que isso? Ele ficava, mas a verdade é que foi aberto ali. Sabe o que aconteceu? Eu vou resumir aqui, porque eu tenho pouco tempo. A minha mãe começou a ir numa igreja. E a minha mãe começou a ir na igreja, começou junto com a minha tia, que é tia do Coque, minha tia do Coque, levou ela, e começaram a adorar, começaram a buscar, e a minha mãe começou a colocar louvor, e eu e meu pai já começamos a fazer uns negócios estranhos. E o louvor pegando, e o louvor pentecostal, irmão, não é o louvor aquele que tu escuta já demonia, se não tá, se tem demônio já... E nós ali e tal, daí a minha mãe falou, olha, eu preciso muito que vocês comecem a ir na igreja comigo. Eu olhei para meu pai e disse, não, daí é demais. Aí o meu pai disse assim, não, aí meu pai teve uma estratégia, olha só, gente, misericórdia. Meu pai disse assim, filho, vamos revezar isso aí. Tu vai uma semana e eu vou na outra. Ela está indo uma semana assim, a gente tem uma folga de 14 dias, né? 15 em 15 dias nós vamos. Eu falei, fechado. E aí começou, eu aí no culto, né? Olhando o celular, o jogo do Grêmio ali no celular, olhando o que eu vou fazer depois, mas estava no culto. Só que como depois dos 15 dias meu pai ia. Aí meu pai, puxa, minha vez, tem certeza? É tua vez. Aí ele ia, né? E a minha mãe louvando, adorando, e ele ali. A verdade é que a palavra nunca volta vazia. Quando a minha mãe, então, nós paramos de ir, não queremos mais ir, agora a gente não vai mais, sabe, não vamos mais. Aí sabe o que aconteceu? A minha mãe começou a entrar numa profunda depressão. Ela se afastou dos caminhos do Senhor e começou numa profunda depressão. Ela foi internada em 7, 8 clínicas psiquiátricas. Meu pai tinha casa na praia, vendeu para pagar remédio, vendeu para começar a pagar tratamento para ela, e ela ficou internada. Então eu passei 3 aniversários, no dia do meu aniversário, em uma clínica, a minha mãe perguntando quem eu era. Quem é esse? Porque ela tomava uma caneca desse tamanho de comprimido, e ela não me reconhecia. Dopada, profunda depressão. O que aconteceu? Eu e meu pai paramos de revezar. Nós falamos, nós precisamos de Jesus. E nós começamos, os dois, a irem juntos à casa do Senhor. Nós dois, buscando, nós dois, implorando o pastor, vai na minha casa, pastor, ora por mim, me ensina, aprendendo, tentando aprender mais da Bíblia, porque daí nós estávamos precisando. A minha mãe abriu as portas do templo para nós. Talvez você foi criado assim como eu, talvez você teve alguns problemas, talvez você veio pela dor, talvez você veio pelo amor. Não importa como você veio.
Importa é que você está aqui hoje. Importa é que as portas do templo estão abertas. E se você está aqui, irmão, não importa quem trouxe, não importa como você veio, mas foi o Senhor que te trouxe neste lugar. Amém? E agora o terceiro ponto: as portas que Deus abre e fecha na nossa vida. Sabe que através da atitude do rei Ezequias, através daquele posicionamento do rei Ezequias, através daquele posicionamento, eu vou abrir as portas do templo, não importa o que meus pais fizeram, não importa o que eles estão adorando lá dentro, as idolatrias, isso não agrada o meu Senhor. Eu vou tirar toda essa imundícia. Chamou os levitas, ó, importante, levita, vem comigo, né? Chamou, ó, em nome de Jesus, para de tocar, né, macumba gospel, vamos tocar um negócio, né, que cura, liberta, transforma. Vamos fazer. Ajustou, reparou as portas do templo, e ali ele começou. Então, através dessa atitude, também tem as portas que Deus abre e fecha. Olha, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 20, conta que rei Ezequias adoeceu e teve uma enfermidade mortal. A Bíblia diz que Deus enviou um profeta do Senhor lá dizer, ó, fala para o rei Ezequias que hoje mesmo morrerás e não viverás. Você imagina o rei Ezequias que fez tudo isso, estava reto, fazendo tudo correto, ajustou, abriu as portas do templo, mas o rei Ezequias agora está doente, numa enfermidade mortal, e ali eu consigo imaginar aquela angústia dele, doente na sua casa, com uma enfermidade, e ouve dizer que um profeta de Deus está indo lá. Imagina você estar doente na sua casa e ouve, o pastor está vindo na sua casa. Meu Deus, esse homem vai orar por mim, esse homem vai declarar cura, esse homem vai dizer que eu estou curado, esse homem vai, eu tenho sido correto diante do Senhor. Meu Deus, é agora, esse cara ele é ungido, ele vai orar. E o que o profeta diz? O Deus manda dizer, ajeita a tua casa, coloca a tua casa em ordem, que hoje mesmo morrerás e não viverás. Irmão, não foi macumba, não foi capeta nenhum que mandou dizer, foi o próprio Deus que mandou o profeta ir lá falar para ele. A Bíblia diz que o profeta falou, virou as costas e saiu, e quando ele fez isso, o rei Ezequias teve de novo posicionamento. A Bíblia diz que ele virou para o canto, começou a orar e disse, Deus, eu tenho sido correto, eu andei correto diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e ali reto diante dos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. A palavra do Senhor diz que quando o profeta estava antes de sair do centro da cidade, Deus fala com ele, profeta, volta lá eu fico imaginando o profeta, né? Não, Deus, qual é a missão agora? Onde é que eu vou? Volta lá aonde tu estava. Profeta, não, como assim? Diz para o rei Ezequias, diz para aquele homem que eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, e por causa disso eu irei acrescentar 15 anos de vida para ele. Sabe o que o profeta vai? O profeta vai e fala para ele e diz, acrescentou 15 anos, falou isso para ele. E sabe o que é o mais tremendo? Que ele diz assim ainda, que do povo do rei da Síria ele o livraria, que era a batalha ao qual ele estava enfrentando. Deus também foi e livrou, devido a um posicionamento, devido a essa porta aberta. Amém? Irmãos, posicionamento. Nós temos que nos posicionar. Nós precisamos de posicionamento. Mas sabe o que é o pior? Algo que eu passei hoje, que o mesmo Deus que abre as portas é quem fecha. E aí nós não, pastor, estava tão bom, né? Cura, libertação, Deus manda, Deus abre porta, Deus fala, Deus, estava maravilhoso. Mas a verdade é que o mesmo Deus que abre, fecha as portas. O que a Bíblia diz em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, a Bíblia não diz que as coisas boas cooperam para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz porque em Jeremias 29:11, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmão,
Quem aqui confia na Bíblia plenamente de capa a capa? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Aquela porta que fechou para você coopera para o teu bem. Aqueles planos que frustraram talvez não são os planos que o Senhor tem para você. O Senhor tem planos maiores, planos melhores, que lhe fazem prosperar, que lhe fazem ter um futuro e não causar dano. Não é isso que Deus tem. Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos e do que nós podemos imaginar. Amém? Eu quero dizer para você aqui, sim, as nossas atitudes abrem portas. E eu declaro hoje, através da história da posicionamento de rei Ezequias, portas foram abertas na vida dele. As portas onde ele estava enfermo, portas na área da saúde foram abertas para o rei Ezequias. Projeto pessoal onde ele tinha uma batalha com o rei da Síria, devido ao seu posicionamento, portas foram abertas e ele venceu a batalha. Ele foi acrescentado anos de vida, ele abriu o templo para o povo de Israel adorar o Senhor, e ele também venceu nas suas batalhas. A sua batalha, a qual ele estava enfrentando, era a luta, era a maior luta que ele tinha naquele momento. Irmão, as lutas que você está passando, seja ela qual for, o Senhor é capaz de abrir portas, seja na área da saúde, na área das finanças, na área do emocional, do relacionamento, da família. O Senhor é capaz de abrir portas e de criar solução. Aquilo que não existe, Ele cria, Ele dá, Ele gera uma solução. Talvez você está olhando e diz: mas pastor, não tem solução. Welcome to the jungle. Não, jungle não, né? Welcome to the church. Você está no lugar certo, onde o Senhor que cria a solução. Ele cria a solução. Ele vai criar a solução. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se podem ver. Eu quero dizer algo para você. A minha mãe abriu as portas do templo para nós. A minha mãe teve uma profunda depressão, mas eu e o meu pai, através de um posicionamento, nós fomos buscar. Nós não sabíamos nada, mas nós nos posicionamos em Deus. 7 anos, 8 anos, eu não me lembro. Ela estava, 20 anos tomando comprimido, tomando remédio controlado. Faz 3 meses que ela não toma nada de remédio. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu estava lá na casa dela, eu não consegui olhar nada na TV se não fosse louvor. Ela estava escutando louvor. Uma porta hoje muito importante para mim não foi totalmente fechada, mas encostaram ela, sabe? Encostaram, e a minha mãe estava lá me falando: filho, vai dar certo, filho, vai dar certo. Olha os planos, colocou um louvor, o louvor começou a falar, era o cara falando para mim. Eu digo: esse cara tá ao vivo, não pode. Falou para mim, porque as portas do templo foram abertas. Eu quero dizer para você que além dessas portas que vêm fechadas, que o nosso posicionamento nós abrimos, Deus também abre e fecha a porta. Mas também tem a terceira, a última, a quarta porta. E eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Mas antes de falar, eu quero declarar na sua vida que portas estão sendo abertas hoje. Eu quero declarar que se o que você procura se o que você tem passado é um problema de saúde, o mesmo Deus que curou o rei Ezequias é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode te curar hoje. Ele não precisa curar amanhã, nem daqui 2 semanas. Ele pode te curar hoje. E a fé é a certeza do que se espera e convicção do que nem pode ver. Você nem está vendo, mas isso não é loucura. Para quem está no Senhor, isso é fé. E eu quero declarar que aquelas palavras que desanimaram você, o Espírito Santo me diz: tem pessoas aqui neste lugar que tiveram palavras de acusação. Pessoas falaram palavras que você não conseguiria, que você não sairia do lugar, que você não seria ninguém.
que você é isso, que você é aquilo. Eu quero dizer que quem tem direito de falar ao seu respeito, de quem você é, do que você pode, o que você não pode, é o Senhor. É Ele que diz, é somente dele que você vai abrir os seus ouvidos agora. Senhor, quais portas que tem que eu preciso abrir? Senhor, quais portas que foram fechadas que eu devo deixar para trás? Como saber, pastor? A Bíblia diz, a Bíblia não diz, eu estou dizendo, que nós não somos, como diz o apóstolo Paulo, eu aqui estou dizendo, que nós não somos guiados por emoções, sentimentos, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquela vozinha, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, é esse que Ele nos dá. Que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. A dúvida não vem de Deus. 3 versículos ao qual completam que eu preciso estar em paz para saber qual porta vai ser aberta, qual porta se fechou, mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo ao Senhor, essa porta fechada foi o Senhor, uma nova porta vai se abrir ali na frente. E eu quero declarar que nós vamos hoje ligar na terra e ligar no céu, que as portas que precisam ser abertas para você, essas portas do Senhor que tem a chave de todas as portas, está aqui neste lugar hoje. Basta você clamar, você entregar para Ele as suas preocupações nessa noite, ao qual Ele te convidou para vir até aqui. Amém? Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor agora. A verdade é que eu não sei o que tem tirado o seu sono. Eu não sei quais são os motivos das suas lágrimas quando você fecha a porta do seu quarto e começa a orar. Mas o nosso Deus que está aqui neste lugar, que sonda, que esquadrinha os nossos corações, Ele sabe o motivo de cada lágrima. E Ele sabe o que você precisa. E eu quero que você nessa noite comece a clamar ao Senhor. Nessa noite, nesse culto de quarta-feira, nesse encontro de GCs, não será apenas mais um culto de quarta. Esse culto você vai falar, aquele culto, naquela quarta-feira, no primeiro encontro de GC, foi onde eu fui curado. Aquele encontro de GC, a minha família foi restaurada. Aquele encontro de GC, portas foram abertas ao qual haviam sido fechadas. E eu nem cria mais, mas quando eu entreguei para o Senhor, aquelas portas se abriram. Esse Deus está aqui neste lugar, apenas a uma oração do seu milagre. Você comece a orar agora, feche os olhos e comece a orar. Entregue tudo para o Senhor, porque Ele quer ouvir a sua voz agora. Comece a orar. Quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo. Talvez você está fraco, talvez você não tenha sido reto, fiel, assim como o rei Ezequias foi. Meu irmão, o Senhor não se preocupa com o seu passado, Ele se preocupa com o seu coração agora. Então agora, peça perdão. Pai, me perdoa pela forma que eu agi, me perdoa pela minha falta de fé, me perdoa por eu não ter entregado tudo ao Senhor. Eu canto, eu entrego tudo, mas eu não tenho entregue tudo. Nessa noite, Pai, eu entrego tudo ao Senhor. Rasgue o seu coração. Não importa quem está do seu lado, não importa quem está à sua frente, mas o Senhor está com os olhos fitos em você, esperando uma reação. Irmão, o rei Ezequias conquistou o que conquistou, mas ele não ficou parado. Ele meteu o pé na porta e abriu as portas do templo. E agora é a hora de você fazer isso. Agora é hora. Eu vejo pessoas daqui se entregando, abrindo o coração, chorando. Comece a se entregar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser gritar, grite. Você está na casa do Pai e Ele quer ouvir a tua voz. Chame a atenção dEle
extremamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.